uma coisa convosco. Talvez seja uma experiência semelhante à de muitos aqui na sua infância. Quando eu era criança, eu gostava de andar de bicicleta. Certa vez eu tive uma bicicleta que tinha um objeto, uma coisa lá incorporada, que era um dínamo. Alguém sabe o que é um dínamo de uma bicicleta que se coloca na bicicleta? Alguém sabe? Alguém sabe? Ok. Um dínamo é uma coisa muito interessante, não é? Era uma pequena peça que ficava ali junto à roda, junto ao pneu, e que de cada vez que o pneu se movia, que a roda andava, que a bicicleta se movimentava, havia uma pequena peça ligada que também rodava nesse dínamo. Por consequência desse movimento, gerava uma corrente elétrica que, por pequena que fosse, era suficiente para acender uma lâmpadazinha, ainda incandescente, não é? Que existia na frente da bicicleta. Fiquei maravilhado com aquilo, de facto. Na altura, com a tecnologia que havia há muitos anos atrás, isto era uma excelente ideia, muito prática, funcionava, era incrível. Agora, irmãos, conta-se que em 1820, conta-se a história de um professor dinamarquês, eu vou arriscar dizer o nome dele, Hans Christian Ørsted. Se não for assim, é parecido. Que quando dava uma aula acerca de eletricidade, ligou um fio elétrico e reparou que houve uma reação numa agulha de uma bússola que estava ao lado do fio. Quando ele ligou o fio elétrico e a corrente passou naquele cabo, houve um movimento que essa agulha fez. Foi uma surpresa. Até aquela altura, em 1820, ninguém sabia, ninguém percebia como a eletricidade conseguiria movimentar alguma coisa que era magnética. Qual era a relação entre uma coisa e a outra? Na altura, esta observação daquele homem ficou apenas por uma observação, uma curiosidade acerca da qual ele escreveu. Olha, é engraçado, de facto, a bússola mexe-se quando está próxima do cabo onde passa a corrente elétrica. Mas tudo ficou por aqui para aquele homem. Ele não sabia muito bem o que havia de fazer com aquilo que tinha observado, com aquilo que ele tinha visto. Foi só algum tempo mais tarde que um homem chamado Michael Faraday, que se calhar alguns aqui conhecem um bocadinho melhor, leu acerca desta observação que aquele homem, aquele professor tinha feito e começou a investigar este fenómeno. O que é que tinha acontecido? Acabando por descobrir alguma coisa sobre a qual eu não me vou debruçar muito porque não sou entendido no assunto, mas acabando por descobrir uma coisa que é a indução eletromagnética. Seja lá o que isto for, para quem, como eu, não percebe muito destas coisas, mas a indução eletromagnética foi a invenção que, baseada na observação do outro professor que tinha feito lá na aula, acabou por descobrir e trazer potenciais de invenções de coisas como o dínamo da bicicleta que eu tinha na minha infância, ou então os motores elétricos que hoje nos carros são usados por todo lado, um pouco por todo lado. Então, reparem, aquele homem em 1820, aquele professor naquela sala de aula, ele observou, ele constatou uma realidade, um facto que aconteceu à sua frente, mas não sabia o que fazer com ele. Tudo muda quando alguém pega nessa mesma observação e nessa constatação, começa a perceber como aquilo pode ser aplicado em tantas coisas que nós, no nosso dia-a-dia hoje, temos ao nosso redor, usamos e nem fazemos ideia, porque não somos peritos no assunto. Esta história mostra-nos como, por vezes, irmãos, podemos ter conhecimento de alguma coisa que pode ser extremamente significativa, mas não tirarmos o devido proveito dela porque não sabemos o que fazer dela. Como transportá-la para a prática? Como fazer dela alguma coisa útil na nossa vida, no nosso dia-a-dia? Irmãos, eu estou-vos a contar esta história porque nesta manhã nós iremos iniciar um novo percurso. Como os irmãos estão a ver ali, nós vamos abrir em 1 Coríntios no capítulo 1 e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Vamos iniciar uma nova série de pregações agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E antes ainda de chegarmos a dezembro, o mês de Natal, nos próximos 2 meses, vamos abordar os primeiros 4 capítulos, a primeira parte da carta de Paulo aos Coríntios. E ao longo desta carta, Paulo expõe àqueles irmãos como o Evangelho de Jesus não é apenas alguma coisa que nós
entendemos e constatamos. O Evangelho de Jesus é alguém que molda e como molda todas as esferas da nossa vida. Tal como naquela experiência, Paulo está a escrever aos Coríntios para lhes mostrar, para lhes explicar que aquilo que o Evangelho é e como o Evangelho é colocado em prática. Sem a noção dessa aplicação do Evangelho na prática da nossa vida, ele torna-se apenas uma mera curiosidade, como foi aquela constatação para aquele professor na sala de aula e que nunca passou disso. É por esta razão que Paulo traz-nos algumas considerações muito concretas ao longo da carta a que ele escreve aos Coríntios. Por exemplo, acerca da unidade e da existência de divisões dentro da igreja. Acerca de como lidar com o nosso corpo físico, seja na comida ou na sexualidade. E ele vai falar sobre como nós devemos viver o culto na igreja, o que nós devemos procurar e fazer nesse contexto, o que é esperado da igreja nesse momento. O Evangelho molda tudo isto e muito mais que nós vamos ver ao longo agora dos próximos meses. Por hoje ficaremos por uma apresentação e ação de graças que Paulo faz. E vamos então ler no capítulo 1, os versículos 1 até ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi concedida, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Palavra de Deus para nós nesta manhã. Irmãos, sempre que iniciamos um novo livro, sempre que iniciamos uma nova carta, fazemos questão, e é importante, que nós possamos contextualizar minimamente aquilo que está a acontecer. Não será tão difícil para os irmãos que têm acompanhado às quintas-feiras o nosso percurso ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós temos abordado as viagens de Paulo e por isso mesmo também já passamos nessas mesmas reuniões, nesses mesmos estudos, pela cidade de Corinto. E podemos, através do livro de Atos, saber como é que Paulo conhecia esta igreja, não apenas a cidade, mas esta igreja a quem ele dirige a sua carta. Paulo conheceu Corinto na sua segunda viagem missionária, quando ele passou por lá, onde ficou um tempo bastante considerável, tendo em conta a duração das suas viagens. Ele tinha passado 18 meses ao longo da sua segunda viagem missionária em Corinto. E naquela cidade, Paulo conheceu um casal, Áquila e Priscila, que se transformaram em companheiros de Paulo. Áquila e Priscila tinham sido expulsos de Roma por causa de um decreto que mandou todos os cristãos para fora da cidade, uma vez que eles eram acusados de coisas que eles não tinham feito, mas assim eles foram corridos de lá. Pela providência de Deus, Áquila e Priscila chegam até Corinto e encontram Paulo quando Paulo lá chega. Paulo mora com Áquila e Priscila e Paulo trabalha com eles, fabricando tendas durante o tempo que lá esteve. Enquanto isso, não deixou de todos os sábados fazer o que sempre ele fazia e era o ministério que lhe tinha sido confiado. Todos os sábados ele ia à sinagoga, ao encontro dos judeus, e na sinagoga pregava o Evangelho. A reação dos judeus à pregação de Paulo, e particularmente quando alguns começaram a dar ouvidos e a crer na pregação de Paulo, não é de estranhar, porque vimos isso acontecer inúmeras vezes ao longo das suas viagens. Os judeus, enraivecidos com a pregação de Paulo e com o facto de pessoas estarem a dar ouvidos à sua pregação e a tornarem-se cristãos, levou a que eles o acusassem falsamente perante as autoridades. Encontramos esse relato em Atos, no capítulo 18. No entanto, a sua reivindicação, a reivindicação dos judeus, não foi atendida, não foi escutada pelas autoridades.
E isso fez com que eles ficassem ainda mais irritados, mais provocados. E na impossibilidade de castigarem, de punirem o apóstolo Paulo, o que eles fazem é trazer para a praça pública, em frente ao tribunal, um homem e espancá-lo perante os chefes e as autoridades daquela cidade. Esse homem era o chefe da sinagoga. Esse homem chamava-se Sóstenes. E é quase por certo aquilo que Paulo diz aqui, que estava com ele em Éfeso. E que por isso ele o menciona aqui. Porquê? Porque ele era conhecido dos coríntios. Ele era de lá. Ele era o chefe da sinagoga de Corinto. E agora, conhecendo o Evangelho, tinha entregue a sua vida ao Senhor Jesus e andava com Paulo e acompanhava Paulo nas suas viagens. Paulo escreveu esta carta quando Sóstenes estava na sua presença e terá escrito esta carta em Éfeso, quando já na sua terceira viagem missionária ele passou 3 anos na cidade de Éfeso. Sóstenes estava com ele quando esta carta foi escrita. Agora, irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade bastante relevante no Império Romano. Tinha cerca de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, irmãos, se hoje é uma cidade grande para o nosso contexto, particularmente português, não é? Quem vem de outros países e outras realidades vê uma cidade como a nossa, em Vila Nova de Gaia temos 300 mil pessoas, sensivelmente. Noutras paragens, isso não é nada, não é? Quando cidades têm milhões e milhões de habitantes. Mas naquela altura, naquela época, no contexto do Império Romano, 200 mil habitantes era uma enormidade. Era uma cidade gigante, era uma cidade muito grande. E era a capital da Acaia, que ficava situada num istmo. Eu não sei se os irmãos sabem o que é um istmo. É uma palavra assim um bocado difícil e pouco comum. Mas era uma pequena faixa de terra que ligava 2 porções maiores, 2 porções de grande dimensão de terra. Então tinha uma pequena faixa e Corinto ficava nessa pequena faixa. Ao mesmo tempo que ligava 2 conjuntos de terra, também separava 2 mares. O mar Egeu e o mar Jónico, que Corinto ficava precisamente no meio dos dois. Isto criou condições para que a cidade de Corinto fosse uma cidade muito próspera. Porquê? Porque aquela era também uma ligação ideal entre o Ocidente e o Oriente. Todos os comerciantes, todos os navios, todos aqueles que transportavam mercadorias, passavam por ali porque evitavam de fazer uma viagem de vários dias muito maior pelo mar e com os riscos que isso acarretava. Então, descarregando as suas mercadorias no porto que tinha a sul ou a norte de Corinto, conforme o percurso que fossem fazer, e o levando por terra numa curta distância de terra, colocando num outro navio e continuando assim a sua viagem, continuando assim o transporte das suas mercadorias. Então, Corinto estava num lugar privilegiado. Por ali passavam umas rotas imensas com riquezas incalculáveis no Império Romano. Por essa razão, irmãos, essa posição geográfica privilegiada, Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e efervescente. Gente de todo lado procurava em Corinto o seu sustento, procurava em Corinto o seu sucesso e viver ali bem naquela cidade. Mas ao mesmo tempo, e também por causa disso, esta era uma cidade fortemente pagã, cheia de templos aos mais variados deuses. Mas em particular, destacava-se o templo à deusa Afrodite. O templo à deusa Afrodite, onde cerca de 1000 sacerdotes prestavam culto a esta deusa. Muitas delas, ou a maioria delas, mulheres sacerdotisas, que se dedicavam à prostituição religiosa, cultual ali naquele templo. Irmãos, resumindo esta descrição de Corinto, precisamos lembrar que Corinto era uma cidade onde tanto reinava o luxo, a riqueza, a ostentação, como também dominavam a imoralidade, a idolatria e a perversão. Corinto era esta cidade. E a igreja à qual Paulo está a escrever é uma igreja que vivia imersa nesta realidade. E que por causa de viver imersa nesta realidade, também sofria com algumas influências que da sociedade vinham. Irmãos, nós precisamos lembrar também que 2000 anos depois, aqui em Vila Nova de Gaia, nós somos uma igreja que pode e é em grande parte afetada pela sociedade que a rodeia. Aquilo que nós fazemos, a forma como nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós procuramos, o que nós evitamos, tudo isso, às vezes inconscientemente, está presente em nós como reflexo do mundo que à nossa volta está, no qual nós crescemos e aprendemos e ao qual muitas vezes nós vivemos conformados.
É por isso que uma carta como Paulo é tão importante, não só para os coríntios no primeiro século, mas é importante para nós também no século XXI. Porque nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ver que a igreja é um mundo, é uma dimensão, se pode chamar assim, completamente dispar, completamente separada e totalmente distinta do mundo em que ela vive. Irmãos, foi para isso que o Senhor deixou a sua igreja. Para que ela fosse um corpo vivo, distinto de tudo o resto à face da terra. Foi para isso que no Antigo Testamento Deus chamou o seu povo. Deus separou o seu povo. Para que ele fosse um povo distinto entre as nações. Um povo que vivia na presença do Senhor. Um povo que fazia a vontade do Senhor. Um povo que era abençoado pelo Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor quer da sua igreja aqui, nesta manhã. E é por isso que nós vamos percorrer esta carta. E não é fácil revermos-nos nela. Mas, irmãos, eu creio que nós nos vamos rever bastantes vezes nas repreensões e ensinos que Paulo está a dar à igreja de Corinto. Esta não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Antes desta, Paulo terá escrito uma outra carta que ele menciona no capítulo 5, mas que não chegou até nós. Pela providência de Deus, não temos acesso a ela. E na verdade, Paulo terá escrito 4 cartas que nós tenhamos conhecimento. Porque na segunda carta que nós temos nas nossas Bíblias, faz referência a uma outra carta que ele terá enviado entre as duas e que também não chegou até nós. Então, Corinto era uma igreja com quem Paulo se correspondia intensamente. Enviar uma carta naquela altura não é como enviar uma carta hoje, nem muito menos como enviar um e-mail. Nós já não enviamos cartas, é e-mails, não é? Enviar uma carta, irmãos, financeiramente era muito caro. Logisticamente era uma dor de cabeça. Porque Paulo tinha que entregar a carta a alguém, iria viajar vários quilómetros por terra, fazer várias viagens marítimas para chegar ao seu destino, correndo o risco da sua própria vida nessas viagens que eram perigosas nessa altura. Então, mas ainda assim, por alguma razão, para Paulo foi importante esta insistente correspondência com a igreja de Corinto. Havia urgência e necessidade de corresponder e de ensinar aquela igreja que ele tinha estabelecido, onde ele voltaria a passar na sua terceira viagem e a quem ele escreveu repetidas vezes por preocupação e cuidado pastoral para com esta igreja. Então, Paulo, nesta carta, está apenas não a escrever uma carta, mas também a responder a correspondência que tinha recebido da igreja em Corinto. Há uma série de perguntas, e vamos ver ao longo da carta que várias coisas que Paulo vai dizer são respostas concretas a perguntas que foram feitas numa carta que os coríntios também mandaram a Paulo antes desta que ele aqui escreve. No fundo, então, irmãos, esta carta é Paulo a instruir, a doutrinar a igreja do Senhor Jesus. Perdão. E esta carta, então, por causa disso, vem uma carta cheia de exortações, às vezes severas repreensões, a uma igreja que, ao contrário do que seria de esperar, depois de Paulo lá ter estado, de os ter ensinado pessoalmente ao longo de 18 meses, depois da igreja ali estar estabelecida, apesar de tudo, saindo de lá Paulo e terá Paulo escrito esta carta, talvez no máximo 3, 4 anos depois de ter lá estado, nunca mais do que isso, acontece que esta igreja continuava a não manifestar maturidade em Cristo. Na semana passada estávamos aqui a orar pelos nossos jovens e eu lembrava aos irmãos, maturidade não é fruto do tempo. Maturidade não é o acumular de anos que nós temos. E se maturidade cristã é do que nós estamos a falar, a igreja de Corinto ainda tinha um percurso a fazer dessa maturidade. Quando chegarmos ao capítulo 3, vamos ver que Paulo fala sobre eles ainda estarem a beber aquilo que ele lhes deu inicialmente, o leite espiritual. E não serem capazes de comer alimento sólido, como qualquer criança que cresce e que se desenvolve e a determinada altura deixa o leite para comer carne, para comer sólidos. Então, irmãos, a maturidade cristã é um requisito que é exigido à igreja de Cristo em todo lugar. Paulo está preocupado porque aquela igreja continuava a manifestar uma profunda imaturidade. E então ele escreve-lhes. Mas a primeira parte que ele escreve e que nós acabamos de ler, irmãos, é
É delicioso ver aquilo que Paulo está a dizer a uma igreja que acabamos de descrever como uma igreja imatura, cheia de problemas, a quem ele vai repreender severamente. Reparem na sua saudação no versículo 1 e 2 que nós lemos há instantes. O versículo 1 até o versículo 3, aliás. Nas suas cartas, nas cartas de Paulo, nós podemos incorrer na tentação de passar por alto a saudação inicial e a palavra de ação de graças que em quase todas as suas cartas ele escreve no início. Porquê? Porque talvez consideremos esta questão da saudação e esta saudação como meras palavras de circunstância. Como nós também muitas vezes dizemos ao encontrar alguém. Olá, tudo bem? Mas seguimos sempre. Não estamos à espera que sequer a pessoa nos responda à nossa pergunta, não é? Perguntamos tudo bem, mas é apenas uma palavra de circunstância, muitas vezes. Não temos um genuíno interesse em saber a resposta a essa pergunta, irmãos. E às vezes achamos também que é isso que Paulo está aqui a fazer. Paulo está apenas a cumprir uma mera formalidade. A dar uma saudação, a cumprimentar a igreja, a dizer, olha, agradeço a Deus pela vossa vida, e depois começa a carta a sério. Irmãos, não incorramos nesse erro. Paulo era genuíno e a sua saudação era significativa. Ela diz muito sobre a forma como ele vê os coríntios e a forma como ele é movido a escrever a esta igreja. Entre todas as formas que Paulo poderia ter descrito a igreja a quem ele se dirigia e a quem ele vai corrigir tantas vezes, talvez a última que nós julgássemos adequada seria a forma como Paulo aqui os descreve. Paulo apresenta-se, Paulo diz que ele é um apóstolo pela vontade do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre deixa isto nas suas cartas muito claro. Não é sua iniciativa, não foi ele que planeou aquilo. Ele tinha uma boa vida, se quisermos chamar assim, no judaísmo, antes de conhecer o Senhor Jesus. Passou a seguir Jesus e passou a viver uma vida de perseguição, de tormenta, de aflição, de prisões, de cadeias. Porquê? Porque ele amava o Senhor e o Senhor lhe tinha dado uma tarefa a fazer. Ser apóstolo, ser enviado a partilhar com aquela igreja o Evangelho de Jesus Cristo. Apresenta também Sóstenes, que eles conheciam e com quem eram familiares. E depois, no versículo 2, ele fala sobre a igreja de Corinto, como a igreja de Deus em Corinto. E depois, por duas vezes, ele diz o quê? Aos santificados, àqueles que foram chamados para serem santos. E, irmãos, a nossa concepção de santidade às vezes está tão longe daquilo que é a concepção bíblica que nós até nem percebemos muito bem o que é que Paulo está aqui a dizer. E ainda que a descrição que nós vamos retirando da igreja de Corinto ao longo desta carta possa ser de uma igreja profundamente imatura e negligente muitas vezes com o Evangelho, Paulo começa tudo por dizer: vocês são a igreja de Deus, o povo santo de Deus, aqueles que Cristo santifica, aqueles que Cristo tem santificado. É verdade, eles viviam em divisões. É verdade que eles viviam em promiscuidade sexual. Eles viviam uma vida de egoísmo, uma vida de comunhão cheia de confusões de todo o tipo, conforme nós vamos ver. Mas quando Paulo escreve uma carta para os repreender, para os corrigir, para os alertar, para os trazer de volta para o caminho, ele os faz consciente de que a vida da fé que a Igreja de Cristo, como nós também hoje, é chamada a viver, é uma vida de luta constante entre desejar andar no caminho do Senhor, no caminho que Deus nos deu a conhecer, e o falhar nesse propósito, uma vez e outra vez e outra vez. Paulo olha para aquela igreja com compaixão, nunca colocando-a em causa, que apesar da sua imaturidade, aquela era a igreja de Cristo em Corinto. Aquele era o povo santo de Deus. O povo que Deus tinha chamado, separado para si. E isso, irmãos, não é colocado em causa. Não podemos colocar isso em causa quando um irmão ou uma irmã falha, quando um irmão ou uma irmã cai em pecado. E às vezes somos muito rápidos a condenar o pecado daquele irmão, a condenar a atitude que ele teve, a palavra que ele disse. Mas esquecemos completamente na nossa abordagem de que aquele irmão era um irmão nosso na fé. Só há uma razão em que a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, nos diz que nós devemos considerar alguém pecador como não sendo nosso irmão na fé. Quando alguém é corrigido, repreendido, instruído na palavra de Deus e vez após vez recusa aceitar a vontade do Senhor. É isso que Jesus diz.
Quando o irmão nega corrigir o seu pecado e submeter-se à vontade de Deus, aí sim toda a igreja deve dizer o quê? Este não é dos nossos. Nós não reconhecemos nele um testemunho de um santo em Cristo Jesus. Mas o que Paulo estava a escrever era uma igreja que também lhe tinha escrito a ele, interessada, que desejava conhecer o caminho e desejava viver nesse caminho. Mas que como nós hoje, irmãos, como esta igreja nesta manhã aqui, tinha dificuldade em colocar em prática o Evangelho na sua realidade, no seu contexto. É uma luta que todos nós vivemos. E Paulo vai fazer correções àquela igreja, mas não deixa de fazer correções sem primeiro começar com encorajamento. Apesar das falhas de toda a igreja, Paulo está a dizer, apesar das vossas falhas, vocês continuam a ser a igreja de Cristo, igreja santificada pelo Senhor Jesus, igreja separada para viver debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E, irmãos, esta deve ser a forma também como nós corrigimos irmãos na fé. É por isso que esta saudação não é em vão, irmãos. E ele está a dizer, Cristo me confiou esta tarefa, devo-vos instruir, devo-vos acompanhar, devo-vos pastorear. Mas eu faço consciente de que apesar da vossa fraqueza e da nossa, que Paulo também reconhece, vocês são um povo santo. E por isso vale a pena. Vale a pena nós olharmos e cuidarmos da vida uns dos outros. Vale a pena nós sermos compassivos como Jesus é connosco quando um irmão ou uma irmã cai no seu pecado. Vale a pena mostrarmos o caminho e que alegria é, irmãos, quando alguém que cai no pecado é restaurado pelo Senhor Jesus e a Igreja de Cristo é usada nesse processo, rejubila ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Esta é a abordagem que Paulo vai ter com aquela igreja, irmãos. Esta é a abordagem que um cristão deve ter. E depois de uma saudação inicial que identifica a ele, identifica também a igreja a quem ele escreve, desta forma, a seguir, Paulo dá a conhecer a sua gratidão para com aquela igreja. Gratidão por aquilo que Deus estava a fazer na vida daquela igreja. No meio de todo aquele turbilhão, no meio de toda aquela confusão que reinava tantas vezes na igreja de Corinto, Paulo traz à tona o quê? 4 coisas, irmãos. 4 coisas para que a igreja não se esqueça. Logo no início da sua carta. Sabem que as cartas eram trazidas à igreja, eram colocadas aqui, como eu estou perante vós, nas mãos de alguém, e alguém lia essa carta de Paulo em alta voz para que toda a igreja a ouvisse. Sabem o que acontece? Ao final de 10 minutos, se calhar, já é difícil acompanhar aquela leitura. Já estamos cansados, já é difícil continuar a prestar atenção àquela leitura. Mas, irmãos, coisa que ficava logo no início, era quem eles eram e a bênção que Deus estava a colocar sobre as suas vidas. Reparem, nos versículos 4 até o versículo 9, nós vemos essas 4 coisas. Em primeiro lugar, Paulo era grato porque a graça de Deus tinha sido dada aos coríntios. O conceito de graça está central nas cartas de Paulo. É central no Evangelho e é central em todas as suas cartas. A graça, de uma forma muito simples, muito básica, poderíamos dizer que é o favor imerecido que Deus nos concede. Que Deus concede para com o seu povo. A graça é aquilo que nós de Deus recebemos sem que nada mereçamos, sem que nada possamos fazer para merecer. A manifestação mais excelente dessa graça de Deus está na salvação que recebemos em Cristo Jesus. Essa salvação que um dia alcançada jamais nos pode ser retirada. Porque não foi alcançada com os nossos méritos, mas foi alcançada pela obra de Jesus naquela cruz. Então, a manifestação mais excelente dessa graça é aquilo que chamamos da graça salvífica. A graça de que Jesus revelou na cruz, tomando o nosso lugar, tomando o preço dos nossos pecados e dando-nos a libertação desses pecados e a salvação das nossas almas. Então, a partir dessa graça salvífica, o povo de Deus vive todo o tipo de manifestações dessa graça que fluem sobre nós como dádivas espirituais em Cristo Jesus. Neste caso, Paulo afirma aos coríntios que ser igreja é ser fruto, é viver essa graça de Deus para connosco. Queridos irmãos, uma igreja vive somente, existe somente pela graça de Deus. Uma igreja não vive confiada na sua infalibilidade. É verdade.
temos casos de igrejas em que afirmam a sua própria infalibilidade. No nosso país, onde a igreja dominante, a Igreja Católica Romana, nós ouvimos falar sobre a infalibilidade papal. Irmãos, infalibilidade. Só o Senhor e o seu Santo Espírito. Nós somos falíveis. Não é por causa da nossa infalibilidade que nós somos igreja. É por causa da infalibilidade do nosso Salvador. Irmãos, uma igreja vive somente pela graça. E tudo o que tem flui dessa graça sobre a vida da sua igreja. É ela que nos faz também resistir aos momentos difíceis em que nós próprios falhamos aos olhos de Deus. E é isso que Paulo está a mencionar aos Coríntios. A graça de Deus está convosco, tem-vos sido dada e eu sou grato por isso. A segunda coisa é, vocês foram enriquecidos em Cristo. Enriquecidos em Cristo, através da palavra e do conhecimento. Irmãos, enriquecer é obter alguma coisa de valor acrescentado à nossa vida. Obter alguma coisa de precioso que não tínhamos antes e que passamos a ter. Enriquecer é isso. Até se fala em enriquecimento ilícito, por exemplo, de quem ocupa cargos políticos, não é? Estamos sempre à procura de ver se quem vai para a política não enriquece à nossa custa, não é? Estamos sempre à procura de sinais de que possam manifestar esse tipo de enriquecimento. O que é que estão à procura? À procura de repente, alguém que começou a viver um outro estilo de vida bem mais abastado que não vivia antes. Enriqueceram. Como é que enriqueceram? E lá vamos investigar, lá vamos à procura de saber como é que veio esse enriquecimento. Quando Paulo está a falar que a igreja em Corinto foi enriquecida, ele diz que ela foi enriquecida em Cristo. Em Cristo. Irmãos, enriquecidos em Cristo através da palavra. Através do conhecimento de Cristo. A palavra que nos vem revelar quem Cristo é. O conhecimento que nos faz deleitar em quem Cristo é. Irmãos, enquanto cristãos, que maior riqueza nós podemos ter? Que maior riqueza nós podemos alcançar e manifestar ao mundo que está à nossa volta? Que olhe para nós e que veja uma vida a ser transformada por Jesus e a pensar como qualquer político que enriquece, mas agora de uma forma diferente, olhar para a vida de alguém e ver que de repente essa pessoa passou a viver uma vida diferente a partir do momento em que conheceu o Evangelho. Passou a ficar rico, não em bens materiais, porque essa não é a nossa riqueza. Passou a ficar rico de realidade espiritual, de bênçãos espirituais. E a maior das riquezas, irmãos, é conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Não há riqueza maior que nós possamos ter. Bem sei que é tentador buscar outro tipo de riquezas e nós também, às vezes, queremos que Deus nos conceda outro tipo de riquezas, quanto nós desejamos. Mas, irmãos, não percamos isto de vista. A riqueza maior que o povo de Deus, e Paulo está a dizer aqui à igreja a Corinto, mas também à igreja aqui em Vila Nova de Gaia, a maior riqueza que nós podemos ter e desejar para as nossas vidas, que transformará completamente a nossa vida, é sermos conhecidos por Deus e saber que somos conhecidos de Deus. Que bênção é! E Paulo está a levar isto aos coríntios para os encorajar, como também isto tem que nos encorajar a nós. Somos conhecidos de Deus e podemos conhecer a Deus. A terceira coisa que ele diz é que o testemunho de Cristo se tem confirmado neles. Isto é fantástico, irmãos, que apesar de todos os erros que os coríntios estavam a cometer, Paulo está a dizer o quê? Apesar de tudo isso, ainda tem-se visto o testemunho de Cristo em vós. O testemunho de Cristo ainda é visível em vós. A vossa tarefa em Corinto, a tarefa que vos foi confiada por Cristo, ainda continua a acontecer. Porventura, de alguma maneira, apesar da igreja ser uma igreja cheia de erros, pessoas continuavam a ser salvas. Pessoas continuavam a conhecer o Evangelho. O nome de Deus era glorificado apesar de todas as fraquezas e falhas daquela igreja. Que maravilhoso é sabermos que temos um Deus que nos conhece. Sim, Ele sabe todas as nossas falhas, Ele sabe toda a nossa miséria, Ele sabe todos os nossos pecados. E que ainda assim nos abençoa com a sua graça e ainda assim continua a fazer-nos testemunhos vivos do seu amor e da sua bondade. Era isto que Paulo estava a dizer aos coríntios. E termina com um último aspecto, dizendo que não lhes faltava nenhum dom. Os dons vai ser tema de conversa nesta carta que ele escreveu aos coríntios mais à frente. Mas os dons eram os meios, as capacitações que o Senhor, que através do seu Espírito,
dava aos membros da igreja, em Corinto, mas de todas as igrejas. Para quê? Para que fossem bênção uns para os outros, edificando a sua igreja de forma saudável. No fundo, o que Paulo está a dizer é: vocês não têm falta de nada para buscarem perfeição em Cristo Jesus. Vocês têm muitos erros, não têm? Vocês desejam, porque eles tinham escrito a Paulo, vocês desejam ver esses erros corrigidos e viver a perfeita vontade de Deus? Sim. Então saibam, vocês têm o Espírito de Deus em vós. O Espírito Santo habita em vós. E se vocês têm o Espírito Santo em vós, vocês não têm falta de nada. Ele vos dá todas as capacidades que vocês precisam. Ele sabe quem vocês são. Ele age em vós, apesar de quem vocês são e das vossas fraquezas. E Ele vos abençoa com a sua graça. Irmãos, esta é a Igreja de Cristo, não só em Corinto, mas esta é a Igreja de Cristo neste lugar aqui também. Isto é quem nós somos. Uma igreja com falhas. E se nos visita nesta manhã, eu quero lhe dizer, desde já, deixar muito transparente e muito claro, nós não queremos andar aqui a enganar ninguém. Nós somos uma igreja com falhas. Eu sou um pastor com falhas e ainda não conheci um membro desta igreja que não tenha falhas. Todos nós temos. Todos nós temos falhas, não apenas uns para com os outros, mas todos nós temos falhas aos olhos de Deus. Irmãos, se somos regenerados, ou seja, se nascemos de novo em Cristo Jesus e experimentamos uma nova vida em Cristo Jesus hoje, se nós de facto somos salvos, nós vamos desejar aquilo que Corinto desejava. Paulo mostra-nos como é viver o Evangelho. Paulo ensina-nos como é que na realidade que nós temos, no contexto tão perverso em que nós vivemos, como é que nós podemos ser fiéis ao Senhor? Onde é que nós estamos a falhar? Nós queremos corrigir os nossos erros. Nós queremos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, com a vida desta igreja. Irmãos, que ao percorrer esta carta, seja este o nosso desejo também. Seja o nosso desejo diário pedir ao Senhor: Senhor, olha para nós enquanto igreja. Tu sabes os nossos erros. Tu sabes até erros que nós nem estamos a ver. Mostra-nos como o Evangelho pode operar e precisa de operar em nós. Mostra-me como precisamos de ser transformados pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. E podemos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Irmãos, o texto termina, e eu vou recuperar para terminar então também nesta manhã, no versículo 9, com uma certeza e uma bênção. Versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A certeza é que Deus é fiel. E o mesmo Deus que nos resgatou da perdição, da escuridão, como nós cantávamos há bocado, quando nós estávamos perdidos, e nos deu vida e nos deu uma esperança, é o mesmo Deus que continua a ser fiel, mesmo quando depois de nós o reconhecermos como nosso Salvador, acabamos por falhar novamente. Deus continua a ser o mesmo e a ser fiel. E a coisa, irmãos, que me deixa mais extasiado. Este é o Deus que nos chama à comunhão com o seu Filho, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Irmãos, o maior privilégio que nós temos de viver, de andar e de caminhar juntos enquanto igreja, não é de caminharmos juntos no mesmo lugar geográfico, é de caminharmos juntos no mesmo Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. É de vermos o desejo uns nos outros, de procurarmos mais de Cristo, de amarmos mais a Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, o texto disse anteriormente, a sermos santos e a conhecermos o Senhor. Mas, irmãos, não fomos chamados apenas a conhecer o Senhor, que já era um enorme privilégio. Nós fomos chamados a viver na presença dEle, a ter comunhão com Ele, a ter intimidade com Ele. Que bênção que isto é! Mas para vivermos em comunhão com o Senhor Jesus, os coríntios vão perceber, e nós também precisamos de perceber, ao longo desta carta, nós precisamos estar dispostos a abandonar o mundo, a abandonar os nossos preceitos, a abandonar as nossas tradições e os nossos hábitos. Quero perguntar ao irmão e à irmã nesta manhã, está disposto a isso? Para viver em comunhão com Cristo? Ao tomarmos o pão e o vinho nesta manhã, nós estamos a renovar esta mesma ideia com clareza em nós. A reafirmar a nossa comunhão, não apenas uns com os outros,
mas a comunhão que temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pão e o vinho são apenas símbolos, mas não os desprezemos porque de facto são preciosos, como ilustração e memória para nós de quem nós somos, com quem nós andamos. E como Paulo também mostra aos Coríntios, se nós andamos em comunhão com Cristo, irmãos, é verdade que nós continuaremos, às vezes para nosso desespero, a falhar, mas temos em nós aquele que é capaz de nos fazer superar as nossas falhas, de curar, de restaurar, de amparar, de reabilitar e de sempre dar-nos esperança. Lembramos disso nesta manhã, enquanto nos preparamos para tomar o pão e o vinho, irmãos, enquanto nos preparamos para tomar parte da mesa do Senhor à qual Ele convida todo aquele que nele crê, todo aquele que um dia já afirmou publicamente a sua fé através da descida às águas do batismo, não de uma forma inconsciente, mas de uma forma plenamente consciente, a fazer parte deste ato memorial da ceia do Senhor. Então vamos nos preparar para isso. A palavra de Deus diz que nós nos examinemos a nós mesmos, que nós nos preparemos para tomar o pão e o vinho de boa consciência para com o Senhor. Irmãos, eu não sei que pecados nesta manhã o irmão ou a irmã tem a confessar ao Senhor e a pedir perdão ao Senhor. O Senhor sabe. Encorajo-vos a que neste instante nós possamos colocar tudo na presença do Senhor e pedir ao Senhor que é fiel, ao Senhor que é cheio de graça, que hoje, nesta manhã, nos restaure e nos dê um bom espírito para participarmos da comunhão com o nosso Senhor Jesus.